Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. No ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista Primeira Edição. E hoje eu volto a falar com o neurocirurgião, cientista, Dr. Guilherme Lepski. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, Lepski. Oi, Patrícia, boa noite. Enorme prazer voltar a falar com você. Lepski, eu queria falar com você hoje sobre uma doença rara, inclusive, que vitimizou uma atriz essa semana. Eu vou tentar falar o nome da doença, você me corrige. Aracnoidite torácica, é isso, né? É uma doença que atinge a parte cerebral e pode se instalar na medula espinhal. Eu queria que você me explicasse como essa doença surge. Olha, Patrícia, é uma condição rara, né? Eu não tratei da artista, não consigo falar especificamente sobre o caso dela, mas aracnoidite espinhal, aracnoidite torácica, aracnoidite espinhal progressiva, é uma condição rara, né? É uma condição rara que, na maioria das vezes, é consequência de um procedimento médico, né? Seja uma anestesia raquidiana, uma punção de líquor, uma cirurgia na coluna espinhal, na medula espinhal, alguma condição. Antigamente se usava um contraste gorduroso, que também causava muita reação, e então, na maioria das vezes, consequente a um procedimento, e o que acontece? Vai acontecendo uma cicatrização, uma fibrose, uma reação numa das meninges, que é a aracnoide, né, que se inflama, por isso que recebe esse nome aracnoidite, a inflamação da aracnoide, e isso vai perturbando o fluxo de água que existe no sistema nervoso, né, o líquor, causando uma série de problemas, tanto medulares, perda de movimentos, etc., perda de sensibilidade, quanto também, possivelmente, cerebrais, né. Pelo que eu li na imprensa, ocorreram eventos trágicos em função dessa condição medular que levou a insuficiência respiratória, parada cardíaca, etc., que culminaram com a morte encefálica. Agora, Lepski, vem através do quê? De uma bactéria? É viral? É transmissível? É hereditário? Essa doença, ela surge do quê e por quê? Não se sabe ainda, porque são situações muito raras, não é? Mas, ao que parece, é uma reação inflamatória exacerbada a uma agressão a esse espaço licórico, esse espaço meníngeo, que é muito protegido, né? O nosso cérebro e a medula é muito protegida. Ao longo da humanidade se desenvolveu, a evolução, né? Se desenvolveu todo esse arcabouço de meninges e de osso, tanto na caixa craniana quanto na coluna vertebral, para isolar, para proteger o sistema nervoso. Algumas situações que você vai lá e abre, opera, pode causar essa inflamação reacional, essa fibrose, cicatrização anormal, né? Vou fazer um paralelo grosseiro para o povo entender, mas às vezes a pessoa corta a pele e fica com um queloide, né? Uma cicatriz muito feia. O que é aquilo? É uma cicatrização anormal, né? Deveria ser um cortezinho pequenininho que cicatriza bem, mas às vezes a pessoa faz aquela reação absurda, né? Alguma coisa assim acontece nas meninges que leva a essa reação anômala com consequências terríveis, né? Então, no caso da atriz, eu sei que você não foi o médico dela, mas eu vou tomar ela como exemplo, foi um caso fatal. Essa doença mata ou ela tem tratamento? Não, tem tratamento, né? Você pode dar remédios para diminuir a inflamação, são imunossupressores, como o corticoide, por exemplo, e você pode também fazer até cirurgia, que chama aracnólise. Você abre aquela parte que está mais fibrosada e vai com microscópio, microtesoura, removendo aquelas cicatrizes e restaurando o fluxo de líquor, de água, em volta da medula, né?
São condições que devem ser olhadas bem especificamente, porque atinge as pessoas com gravidades diferentes. Quais são os principais sintomas para poder chegar até esse diagnóstico, Lepski? Olha, a pessoa pode ter dores lombares, pode ter dor que vai para as pernas ou vai para os braços, perda de sensibilidade e em situações mais avançadas começa a perder força, né? Começa a perder força, tanto nos braços quanto nas pernas. Aí começa a ter problema de esfíncteres, incontinência fecal, incontinência urinária, né? Até que chega um ponto que a pessoa não consegue nem se levantar mais, né? Quais são os tratamentos? Eu li que a estimulação medular, ela pode ajudar também? Não, em casos assim, é difícil. Se existe um fator inflamatório, compressivo, e principalmente retardando o fluxo de líquor, aí a estimulação elétrica acaba não ajudando muito. Você tem que restaurar, descomprimir as raízes e a medula, né? O que pode ser bastante trabalhoso se a medicação não ajudar, né? Lepski, eu queria tocar num próximo assunto, porque ela teve morte encefálica, e as pessoas elas confundem muito essa questão da morte encefálica com a morte cerebral. Inclusive, os familiares fizeram as doações de órgãos dela, né? Eu queria também trazer esse assunto. Em que momento que o neurocirurgião, né, ou a equipe médica, existe o protocolo dessa morte encefálica no paciente, e em que condições o paciente ele pode ser doador de órgãos, até quantas horas esses órgãos eles podem ser retirados e repassados aí para quem for receber? Olha, meus parabéns à família, é uma decisão muito nobre que pode salvar muitas vidas e apesar da dor que a gente sempre compartilha, eu sinto muito pela perda deles, não é? Essa é uma forma bonita de a gente ver o nosso familiar ou o nosso ente querido sobreviver de uma forma ou de outra em outros seres humanos, que vão ser eternamente gratos por aquele ato de bondade, né? Eu acho até, com perdão, Patrícia, a imprensa, irrelevante se a pessoa salvou 10 vidas, 15 vidas, 20 vidas, porque o ato de doar é tão bonito, e se aqueles órgãos puderam ser aproveitados para uma pessoa, veja a importância que tem uma vida ser ajudada, não é? Então, eu sei que você nem mencionou isso, mas eu li na imprensa, vai salvar tantas pessoas. Mas é um ato tão bonito, né, que a gente não pode minimizar se, infelizmente, se conseguir ajudar só uma ou duas pessoas. A pessoa, ela pode se manifestar em vida para a doação, não é? E se não o fez, a família pode tomar a decisão por ela nesse momento crítico, né? E muitos órgãos são aproveitados, depende da situação do doente. As córneas, o coração, o fígado, os pulmões, o intestino, cada vez mais tem se aproveitado, porque há uma carência de tecidos para restauração, né? Então, a nossa humanidade está tão desenvolvida tecnologicamente que passa a ser muito importante precisar a hora da morte para que a gente possa aproveitar alguns órgãos para outras pessoas. Isso a gente faz quando a gente detecta a irreversibilidade da situação médica. Então, tem que se definir a morte encefálica e diferenciar de outras condições que podem confundir. Então, O que, por exemplo? A gente não pode confundir, por exemplo, um coma grave, né? Às vezes a pessoa está em coma, precisando de aparelho para respirar, às vezes até para circular o sangue, precisando de droga para manter a pressão, etc. E às vezes a família pergunta, doutor, mas está morta? É irreversível? É morte encefálica? Não, isso é só um coma. E a gente, tratando direitinho, pode passar essa tempestade e a pessoa vai acordando, né? Isso, então, é coma. Às vezes, a pessoa sai do coma. O que é o coma? O coma é quando a pessoa perde a contactuação com o meio externo. Então, ela não reage mais. Você fala, não ouve, você toca, a pessoa não sente, em geral está de olho fechado, né? Então, Mas o cérebro está funcionando?
O cérebro está funcionando mais devagar, está bem devagarinho, as ondas bem lentas, mas ele está lá, né? Ele está só atordoado, vamos dizer assim, por uma condição grave. Pode ser intoxicação por remédio, pode ser infecção, pode ser um monte de coisa, mas é possível acordá-lo. Agora, às vezes a pessoa vai saindo do coma, ela abre o olho e você percebe que ela não faz nada. Ela não comunica, parece que não te reconhece, parece que não te ouve. Aí a gente fala de um estado que se chamava antigamente estado vegetativo persistente. Um nome muito feio, porque vegetativo é aquela pessoa que vegeta, que só evacua, respira, faz xixi, não é? Então o nome é muito feio. Hoje em dia a gente sabe que essas pessoas, mesmo nesse estado grave, elas têm alguma capacidade de consciência. Então, o familiar chega perto, fala alguma coisa no ouvido, a pessoa pode chorar, reage emocionalmente. Então, a gente sabe que não é longe de ser uma vegetação, né? Então, a gente prefere chamar estado de mínima consciência. Muito provavelmente, né, é o caso do Schumacher hoje em dia, do Michael Schumacher. A família, claro, reserva com todo o direito que eles têm de se reservar, né? Mas muito provavelmente ele está num quadro desses, né? Que também é bastante grave, mas a medicina está trabalhando para suplantar. Para algumas formas de tratamento estão sendo investigadas para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Outra situação é quando o doente aprofunda o coma e o cérebro não recebe mais sangue. E aí ele morre, não tem mais atividade elétrica nenhuma. Você põe um aparelho aqui e não tem atividade elétrica. Você pesquisa sangue, não chega sangue lá no cérebro. Essa situação, que é comprovada por diversas formas, né? Um exame clínico muito minucioso, 2 exames independentes, com exame complementar, é difícil esse diagnóstico. Ele é muito preciso na lei. E cada país tem a sua lei, mas ele é muito preciso para não admitir erro, né? Essa situação é irreversível, né? Então tem que ser posto claramente para a família que é morte encefálica, não tem mais jeito. A questão de o coração parar seria uma coisa de tempo, se tirasse os medicamentos, né? E no Brasil, assim como em diversos países, essa condição se equivale à morte clínica. Então, não há mais que se falar em a pessoa estar viva por aparelhos. Não, ela está oficialmente, segundo a nova legislação, ela está morta. Então, um quadro irreversível, né? Quadro irreversível com morte clínica. Então, precisa ser abordado para saber o que fazer com os órgãos, né? E no caso da morte encefálica, né? Ser protocolado pela equipe médica. Quanto tempo esses órgãos eles resistem dentro do corpo? Eles precisam ser retirados para poder passar para o receptor? Aí depende de cada órgão, né? Alguns órgãos resistem muito pouco, outros resistem um pouco mais, né? Mas aí cada órgão tem a sua particularidade. O que se faz numa situação dessa é imediatamente assim que possível, é uma condição quase importante agir rápido, se retira o que se pode usar para salvar outras vidas e se libera o corpo restituído para a família para o processamento funerário, né? Mas varia o tempo de resistência de cada órgão, né? Agora, o coma, existem pacientes que eles podem ficar quanto tempo em coma, Lepski? Indefinido. Então, e aí tem uma questão, né, Patrícia? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu conheço aquela pessoa, ficou em coma 1 ano e voltou normal. E vamos deixar claro, ela está falando de coma, ela não está falando de morte encefálica, né? Aí também você já deve ter ouvido falar, aquela criança caiu num lago gelado lá, foi resgatada, o coração estava parado, e depois de horas voltou sem sequela. Isso também acontece. E também não é morte encefálica. O que aconteceu? A criança no lago gelado, o corpo se esfriou, o coração parou, o frio protege o cérebro, então ele consegue se preservar por horas, né? Aí você faz a reanimação, dá aquele choquinho, faz massagem, dá oxigênio e a criança volta. Existem relatos assim, crianças e adultos.
Mas aí não existia morte encefálica, existia uma parada cardiorrespiratória, que a pessoa foi socorrida em tempo de reverter os danos cerebrais, né? Então, não pode se confundir essas situações de coma prolongado e de parada cardiorrespiratória bem atendida, que causam reversão plena do quadro, não é a mesma coisa que morte encefálica, né? Eu tenho uma curiosidade, Leps, que eu já ouvi muitos casos de pessoas que tiveram parada cardiorrespiratória e por conta da demora no atendimento tiveram sequelas graves neurológicas, né? O porquê que isso acontece e qual que é o protocolo? Essa pessoa que está sofrendo uma parada cardiorrespiratória, ela tem que ser atendida em quanto tempo? Por que que esses quadros ocorrem, às vezes até irreversíveis na parte cerebral? O tempo nesses casos é essencial, Patrícia. É por isso que a gente tem nos metrôs, nas regiões públicas, que a gente vai ter sempre um desfibrilador. Porque nessa hora, quem sabe, tem um curso de primeiro socorro, sabe operar essas máquinas para imediatamente ler o ritmo do coração e já aplicar um choque para ver se consegue resgatar o batimento cardíaco. Se chama o resgate profissional e qualquer cidadão com a formação de atendimento inicial pode iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar e deve fazer isso para salvar a vida da pessoa, né? Massageando o coração e, se tiver alguma proteção, a respiração aérea também. Isso é essencial para salvar. Por que que ocorrem as sequelas? Porque o cérebro, ele é muito sensível à falta de oxigênio, né? Então, minutos que fica sem oxigênio já pode trazer uma lesão cerebral irreversível, principalmente se a pessoa estiver em temperatura ambiente e tal, e não nas outras condições que eu falei, né? Algumas células morrem depois de minutos. E é por isso, talvez, que a gente esteja vendo muito problema neurológico com relação à Covid-19, porque uma parte central do quadro clínico é a hipoxemia, falta de oxigênio no sangue. Então, talvez, muito das sequelas que a gente esteja vendo é por conta de um período mais prolongado de perda de oxigênio no cérebro. Muitas pessoas estão tendo cefaleia crônica, problema de memória, problema de atenção, às vezes até em quadros leves, né? Eu quero entrar nesse assunto, eu sei que o seu tempo é curto, mas ainda eu vou te perguntar algumas condições aí em relação às sequelas da Covid, mas eu queria pegar um gancho que o protocolo brasileiro para parada cardiorrespiratória, quantas manobras o paciente ele pode receber? Que eu ouvi uma vez, eu li, eu não me lembro onde, que o paciente ele pode receber até 2 manobras cardiorrespiratórias. Por quê, Lepski? Não, os protocolos vão se aprimorando, né? A gente faz 15 manobras de pressão cardíaca para 2 insuflações aéreas, quando a gente tem a mascarazinha ou a proteção bucal, né? Não é obrigatório hoje em dia a pessoa que não tenha a proteção fazer a respiração boca a boca e se expor a risco eventual de uma contaminação, né? Porque pode haver uma contaminação dependendo da situação. Então, hoje em dia, se você não tem a mascarazinha ou a proteção plástica, não é obrigatório você fazer a manobra de insuflação pulmonar, mas 15 batimentos a determinada velocidade para duas respirações, ou então batimentos em você não deve parar nunca de fazer a massagem cardíaca até chegar ao resgate. Se você pode oscilar, você faz esses 15 para 2, ou se você tiver a ajuda de outra pessoa, uma fica no coração, outra na boca, e pode se revezar, né? Mas esse é um protocolo bastante estabelecido. Sofreu alguns aprimoramentos, mas ele permanece basicamente assim, né? Para encerrar, Lepski, não dá para receber você aqui, um neurocirurgião tão conceituado, tão respeitado, um cientista, e a gente precisa falar de Covid, né? Porque agora, quando eu te entrevistei um tempinho atrás, nós não tínhamos muitos dados para falar quais eram as sequelas, né, que a Covid estava trazendo realmente para o cérebro, mas pesquisadores como você estavam curiosos, né, porque as pessoas estavam reclamando de dor de cabeça, de esquecimentos, de fadiga.
hoje, o que vocês já observaram de fato, inclusive nos próprios consultórios? O que se sabe de fato? Quais são as sequelas que a Covid tem trazido aí para a parte cerebral da vítima da doença? Olha, é uma doença terrível, né? E a gente sente por mais de 500 mil de brasileiros que perderam a vida e as famílias que tiveram essas perdas. A gente ainda não conseguiu controlar, são 100 mil brasileiros infectados em 24 horas. A gente espera ainda uma piora, infelizmente, da pandemia. Importante a vacinação avançar e as pessoas aderirem à vacinação. Importantíssima mensagem: qualquer vacina, a que estiver perto de você, deixe ser aplicado, né? É uma doença terrível, porque, como você falou, causa, sim, muitos sintomas neurológicos. A gente vê muito frequentemente no consultório a pessoa que teve Covid, às vezes uma forma leve, às vezes nem foi internada, e está se queixando de desatenção, de perda de memória, perda de capacidade de concentração, de leitura, né? São sintomas extremamente frequentes. Fora isso, a gente tem fenômenos tromboembólicos, então AVCs, embolias, e a gente tem formas bem raras, mas que são preocupantes, de alterações hemorrágicas, encefalites hemorrágicas, quadros inflamatórios cerebrais, né? E quadros multirradiculares, doença do doente crônico, todos os nervos mais fracos. A gente não sabe ainda o que é causado pelo efeito direto do vírus. O vírus entrou no sistema nervoso e fez o estrago. O que é causado pelo efeito indireto do vírus, seja por lesão da parede dos vasos, do endotélio, onde ele se liga, ou pela inflamação que ele causa, perda de oxigênio, essas coisas todas, né? Os efeitos indiretos do tratamento, a gente fica 1 mês na UTI, 2 meses, né? Então, a gente não sabe o que é direto do vírus e o que é indireto, mas, no fim das contas, acaba afetando muito o sistema neurológico. 30%, 40% das pessoas têm sintomas neurológicos após a infecção, e isso vai requerer um esforço adicional do sistema de saúde, seja público ou privado, para tratar essas pessoas, porque muitas vezes são pessoas na sua faixa de produção normal, economicamente ativas, têm trabalho, têm família para cuidar e estão incapazes para o trabalho. Olha, nós tivemos até residentes de um dos hospitais universitários aqui em São Paulo, não vou falar o nome, que tiveram Covid grave e voltaram ao trabalho desatentos e com consequências graves para a profissão que impediram a continuidade direta do trabalho, né? Então, vai ter que fazer uma estratégia. Qual é a estratégia? Às vezes, medicação, treinamento cognitivo, né? Atividade física. Nós vamos ter que entender e tratar essas pessoas com mais eficiência, para que voltem às suas funções normais, à sua vida normal, o mais rápido possível. Isso vai muito além de acabar a carga viral e zerar o PCR. Eu ia falar isso agora, porque então a gente não pode falar então numa pós-pandemia que nós nos livramos do vírus, né? Além dele ter as cepas que vão variando, né, de tempo em tempo, a gente tem essas sequelas que a gente entende que vão precisar ser tratadas de alguma forma nessa pós-pandemia. E você, como um estudioso aí do cérebro, você acredita que por conta de tantos vasinhos que existem aí na nossa cachola, essa doença ela tem sido agressiva mais essa área cerebral, Lepski? Patrícia, o cérebro é muito complexo, né? A gente tem visto muitos sintomas neurológicos, né? E muitas vezes existe um fundo psiquiátrico também nesses sintomas. As pessoas estão com medo de morrer. As pessoas perderam parentes, entram em depressão reacional, entram em desespero. As pessoas estão em urgência financeira, às vezes até... Luto coletivo, né? Luto coletivo, às vezes urgência financeira, às vezes urgência alimentar. Isso tudo é uma carga de estresse muito grande e difícil as pessoas suportarem sem alguma manifestação
física. Então, já tivemos caso de a pessoa com uma hemiparesia, uma paralisia de um lado do corpo, puramente psiquiátrico. Toda a investigação vascular cerebral, isso é tudo normal. E uma vez tratado o aspecto psiquiátrico, os sintomas reverteram. Por quê? Tem esses aspectos que a gente não pode ignorar, né? Então, às vezes o cérebro reage de maneira estranha e a mente e as emoções são produção do cérebro, e esses outros aspectos da vida acabam desencadeando sintomas também, né? Eu posso falar por mim, né? Eu fui diagnosticada já há 2 décadas com ansiedade generalizada, perdi meu pai tem 3 meses, o luto que eu estou vivendo da perda dele, esse luto coletivo da pandemia, o medo de pegar a doença, né? Então, assim, eu desenvolvi várias doenças psicossomáticas, inclusive, né? Problema de estômago, refluxo, dor de cabeça, dor lombar. Então, assim, foram vários fatores que, com certeza, eu já falei com o psiquiatra que tudo isso me trouxe. Então, realmente, o que você falou vem bem ao encontro do que eu estou vivendo. Então, eu sou testemunha do que você está dizendo. Lepski, muito obrigada. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, aqui pela rádio, se identificou com alguma coisa, aprendeu alguma coisa, é sempre uma aula falar com você. Obrigada, e a gente se fala numa próxima, com certeza. Eu sei que você está com a agenda super corrida, mas você é super bem-vindo aqui, tá? Patrícia, é um enorme prazer falar com você e contribuir para a elucidação da população, e parabéns pelo trabalho brilhante que você faz com tanta maestria. Obrigada, e já vai pensando aí no próximo tema, tá? Tá. Tchau. Tchau. O programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e continua acompanhando a gente aí nas redes sociais. Se tiver alguma sugestão, manda aqui pra gente. Qualquer assunto sobre saúde mental. Até semana que vem. Tchau.